Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa Opinião em Debate desta noite, que excepcionalmente entra no ar na quarta-feira e não na quinta-feira, como é de hábito, tem como análise o seguinte: as perspectivas e as consequências do pleito em Goiás em 2018. Para analisar esse importantíssimo assunto para todos os goianos, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: a Fernanda Garcia, jornalista graduada pela Universidade Federal de Goiás, foi repórter na editoria de política do jornal Opção, atualmente trabalha como produtora e gestora de conteúdo na Rádio Bandeirantes 820 AM. O Altair Tavares, também jornalista, radialista, editor do portal de notícias Diário de Goiás, pós-graduado em marketing e cinema e professor da Faculdade Araguaia. E o Eduardo Oliveira, mais conhecido como Dudu Oliveira, geógrafo, coordenador geral da Unirv, campus de Aparecida de Goiânia, a Universidade de Rio Verde, comentarista do Opinião em Debate na Rádio 820, no programa Opinião em Debate, todas as terças-feiras? Terças-feiras, das 7h30 às 8h30. Bom, nós, no último programa, para quem assistiu, nós tínhamos combinado que o trio que fez a análise nacional estaria aqui hoje, mas o professor Marinho, por questões da esposa estar com uma gravidez muito próxima, ele não pôde comparecer, mas eu tenho o prazer de ter aqui uma das pessoas que eu mais admiro, e disse isso a ela antes do programa, uma das colegas mais competentes dessa nova geração, que é a Fernanda Garcia. Fernanda Garcia, como é que está o pleito de Goiás? Está tudo certinho? Essas pesquisas que estão aí consolidadas, não haverá nenhuma reviravolta? Como é que está isso aí? Você poderia fazer um breve resumo de como você está enxergando no horizonte esse pleito goiano? Bom, olá Rosenval, olá a todo mundo que está assistindo. Bem, eu acho que de alguma forma, se a gente for analisar as pesquisas, a gente pode ver que tem um caminho mais ou menos definido. A gente vê que tem um padrão se repetindo aí, que é o Caiado isolado, muito com um espaço de folga assim, muito grande em relação aos outros adversários dele. Mas, como todo mundo fala, pesquisa, mesmo que tenha essa ideia de trazer algo próximo da realidade, a gente não pode ter como certo nada, né? Só quando for no dia das urnas mesmo. Eu queria até falar sobre uma questão, a pesquisa que saiu ontem e a que saiu hoje. A de ontem mostrou um crescimento expressivo do José Eliton, acho que foi quase mais da metade, o dobro, foi de 12% para 26%, e a de hoje, feita por outro veículo, feita pelo Diário da Manhã, encomendada pelo Diário da Manhã, mostra ele de novo com 12%. Então, a gente vê esse cenário, houve essa variação de ontem para hoje, o que traz meio que uma perspectiva de incerteza, né, de questionamento, mas o que eu vejo é que o Caiado continua se destacando, apesar dessa variação que houve aí. Altair Tavares, a Fernanda Garcia, com muita competência, fez aí uma análise rápida, nós vamos aprofundar nesse assunto, mas me parece, assim, eu acho perturbador, não acho outra palavra para dizer, que institutos tenham tanta discrepância, porque de 12 para 26, é isso? Isso. De 12 para 26, não é a margem de erro, isso aí já é uma margem de... Não, eu queria só destacar uma coisa interessante que eu achei nessa pesquisa, que a margem de erro dela, da de ontem, era de 3,9%, ou seja, quase 9 pontos. Quase 4 pontos, eu acho que é muita coisa, né? Uma margem de erro. Mas seja uma margem de erro de 3,5, 4, que eu já acho muito, mas enfim, faz parte das pesquisas, Altair. Mas de uma que mostra 12 e outra que mostra 26, o que está acontecendo, Altair? Você que acompanha isso há muito tempo, professor, como é que a gente faz? Olha, Rosenval, questões assim jogam para a gente um desafio de ter que dar
crédito ou descrédito a uma ou outra. Eu prefiro não ficar nesse ambiente, porque a gente vai usar, de certa forma, objetos para analisar que, efetivamente, a gente não tem, né, controle, nem tanto, digamos assim, conhecimento. Assim. Eu prefiro considerar que as pesquisas, na verdade, estão tratando hoje de uma questão crítica que é estabilidade. Na verdade, é um fenômeno dessa eleição, o modo como Caiado está estabilizado na liderança, José Hélito está ali estabilizado no segundo lugar e Daniel Vilela estabilizado no terceiro. Então, independente da pesquisa, a situação é a mesma. Certo? Independente dos números, a situação o cenário é o mesmo. Então, a estabilidade, eu fico assim muito incutido, Eduardo e Fernanda, olha, por que não há movimentação depois que José Ayrton fez tanta atividade pelo interior, depois que ele rodou tanto, por que Daniel Vilela, depois também de ter circulado tanto, de ter articulado aí os apoios em Goiânia, apoios em Rio Verde, apoios em Jataí, de ter se movimentado pelo entorno do Distrito Federal, por que é que não tem a movimentação deles de forma significativa, no sentido de que a gente vê, inclusive, na campanha eleitoral presidencial? Eu conversando com um dos donos de empresa de pesquisa aqui, o Jean, lá da Fortiori, ele me dizia, olha, tá aí, um fenômeno dessa eleição, isso há 3, 4 semanas atrás. Atrás é óbvio, né? Há 3 semanas. Há 3 semanas. E ele diz exatamente isso. Nós estamos numa situação que nós, inclusive, não estamos entendendo. A estabilidade, a não alteração, ela é crítica. E aí, eu pegando esse, nós vamos para o último item da análise. É o não voto. É o eleitor indeciso. É o eleitor que não aplicou ainda a vontade. E, com certeza, de muita gente que não sabe nem o número dos candidatos, que apesar de estar acostumado a digitar 13, 45, 55, né? 11, 14, apesar de estar acostumado com os números, mas na hora, se você sair perguntando agora quem é o número de quem, o eleitor, boa parte não vai saber. É isso que está me deixando assim, com uma pulga imensa atrás da orelha. Bom, Dudu Oliveira, você que também acompanha, fez uma análise muito interessante no programa passado sobre a corrida presidencial. Quer dizer, há esse fato, quer dizer, se fosse uma corrida de cavalo, em primeiro lugar, Caiado, no segundo lugar, tudo terceiro lugar, e a corrida vai, e parece que ela está chegando muito perto da reta final, e o Altair disse muito bem, não há nada que parece que muda esse cenário. Você ainda acha que pode ter aí uma surpresa neste páreo? Algum cavalo pode quebrar a perna? Já tiveram aqueles que caíram do cavalo, né? Sim. E aí são variantes que acontecem no meio do caminho. Mas o que mais chama atenção nesse processo é que você tem os grandes dois nomes das eleições dos últimos 20 anos em Goiás, tanto Marconi quanto Íris, são secundários nesse processo. Né? E eles acabam que as suas máquinas administrativas, porque no governo do Estado, por mais que ele tenha deixado o governo Marconi por recente, e o próprio prefeito Íris aqui, você não percebe as máquinas administrativas atuando com a força que elas tinham e com o prestígio que os candidatos até têm. O candidato Ronaldo Caiado não utiliza dessa estrutura e tem se sobressaído por mais o esforço que ambas as outras administrações têm. Você pegar o Daniel, por mais que ele não tenha sido executivo, ele tem uma experiência importante do próprio pai em Aparecida, né? O que me chama a atenção é essa pulverização das máquinas administrativas, que sempre foram muito mais do que utilizadas no Estado, por meio também de uma mudança do perfil de campanha eleitoral, que ela é mais curta, e ao mesmo tempo o recurso, né, você angariar recursos para uma campanha tem sido mais difícil. Como isso vai interferir na campanha, é que a gente vai ficar sabendo daqui a alguns dias. Se me permite, porque o analista aqui é você, mas eu acho que vale a pena, inclusive, deixar aqui para que a Fernanda Garcia e o Altair Tavares possam analisar esse aspecto. Eu acho que sim, os grandes caciques, os dois, que é o Marconi Perillo, que já é um cacique antigo, já não é mais novo, e o Íris, que é um cacicão bem antigo, eles não são figuras tão assim, adjacentes ao pleito no seguinte aspecto. O Íris, com uma administração questionável,
e a palavra questionável aqui acho que era até delicada com ele, na capital, acaba tendo o cara, poxa, esse cara não fez. Então, o candidato dele, para mim, não agrega voto, pode tirar voto. O Marconi Perillo também, pela permanência no poder, porque a longa permanência no poder, ela causa uma certa rejeição num cenário político nacional. Então, eu acredito, Fernanda Garcia, que esses dois, embora eles não sejam exatamente candidatos aos cargos majoritários, mas as influências do o anti-Iris e o anti-marconismo, vamos fazer, anti-marconismo, acaba tendo um certo resíduo no pleito, ou não? Estou errado? Eu acho que sim, eu acho que o Caiado, até esse sucesso, Caiado surge a partir disso, né? Ele é uma figura que é antagonista à hegemonia do projeto do PSDB para Goiás. Então, e eu acho que, assim, se a gente for traçar um perfil do eleitor, é aquele eleitor pós-Lava Jato, que quer mudança. Então, mudança é a palavra de ordem. E o Caiado, apesar de fazer parte já da história política de Goiás há muito tempo, ele surge como sendo essa mudança em relação ao que já está aí há 20 anos. Então, faz todo sentido essa ideia de que o sucesso dele está mais pautado nessa ideia de anti do que, né, não sei, por aí. O que eu apresentei, depois quero ouvir o Altair Tavares nesse específico. O Altair Tavares aqui, a Fernanda fez uma análise do que eu coloquei, quer dizer, as figuras que não estão concorrendo ao cargo majoritário. Marconi não é candidato a governador, e mais tarde nós vamos falar sobre o Senado aqui, que eu acho importante. Nem o Iris é candidato a absolutamente nada, ele está candidato a prefeito ainda. Mas são figuras que estão tendo resíduos na eleição, não é? Se analisa como esses cabos eleitorais são bons, ótimos, médios. Na verdade, a experiência para governador deste ano, ela é diferente, né, das últimas eleições. Observe bem, já são 8 anos, 2010, 2014, que nós tivemos o confronto Iris Rezende e Marconi Perillo. Então, temos um resíduo, né, de certa forma, dessa situação. A eleição agora, ela remonta a 2006, quando não tinha nenhum deles, né, disputando, mesmo que Marconi Perillo seja candidato ao Senado. Mas para governador, ele não está nela. Então, essa experiência nova, não tendo nem Marconi Perillo, nem Iris Rezende num confronto, e Vanderlan também, né? Porque Vanderlan é o derrotado mor dessa dupla, né, de certa forma. Nós temos uma situação que, inclusive, alimenta essa dúvida que eu coloquei agora há pouco, né, da não alteração ou da estabilidade contínua de todos, inclusive dos indecisos. Isso numa eleição anterior, com a polarização, nós teríamos visto um grupo de Marconi Perillo mais aguerrido, um grupo de Iris Rezende, né, mais fechado, teríamos ali uma disputa maior. A sensação que temos agora é de que sem os dois na frente de batalha, as armas estão colocadas aí para algum lugar. Não temos o confronto, né? O que torna o pleito interessante. Ou seja, temos uma possibilidade de que no meio dessa mexida, sem influência, como o senhor disse, Eduardo, sem influência da máquina, sem influência dos dois nomes, sem financiamento de campanha por empresas, com a campanha mais curta, temos uma eleição original. E a originalidade, por incrível que pareça, é a estabilidade. Do resultado que está posto aí. Do que está posto até agora. Agora, Eduardo do Oliveira, essa semana, especificamente, foi no final de semana. Eu acho que foi no final de semana. Um fato que causou espécie à dona Iris, candidata do PMDB. Ela compareceu, tirou uma foto com o Caiado, né, que é da oposição. A Índia Poti está me falando uma coisa. Pode falar? Segunda-feira à noite. Foi ontem. Segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite. Estava informando aqui que a jornalista Jéssica Índia Poti me informou que foi segunda-feira à noite. Bom, evidentemente que ninguém é ingênuo, quem é jornalista sabe que a pessoa fala, não, a dona Iris, coitada, ela deu uma incerta lá e de repente o Ronaldo Caiado falou, vem cá, minha filha, tira uma foto comigo. Todo mundo sabe que isso é zero.
Quer dizer, assessor vai, como é que está a coisa lá? Quem que está lá? Isso aí é bobagem. A dona Iris tem um staff, inclusive, até admirável. Mas isso, o que significa? Quer dizer, foi uma coisa que como diz, as bases né, não entenderam, ou entenderam, né, não sei. Significa que desde a composição das chapas, Daniel já havia sofrido com a divisão interna do MDB, né? Não consigo mais lembrar que tinha um partido na frente, agora só um movimento. Mas, enfim, bobagem. Continua o mesmo PMDB do passado. E quando da composição das chapas, dessa junção, o PMDB nunca foi com o próprio Daniel. Acaba que o Iris e a dona Iris têm uma influência muito grande, significativa na campanha do Caiado, até mesmo na junção dos outros partidos. O que também não é novidade. O PP, que está na aliança do Daniel, por exemplo, é um partido que uma boa parcela do PP em Goiás está junto com o candidato Zé Hélito. Então essas disputas, né, como isso vai se alocar nessa placa tectônica chamada eleição, é que vai ficar para a população. Agora a dona Iris é esperta. Ela sabe que no município, aqui em Goiânia, o Caiado é bem visto, o Zé Hélito não tem uma projeção tanto quanto do Caiado aqui. Ela simplesmente vai surfar numa onda porque ela é candidata a deputada federal, né? Então, eu acredito que nesse aspecto ela está apostando as fichas num novo sentimento. E mais interessante ainda é ver o Zé Nelto, você não comentou, o ex-deputado estadual Zé Nelto, dizendo que num eventual segundo turno, é óbvio que o MDB deve apoiar o Zé Hélito no segundo turno. Entretanto, as bases não fecham com essa candidatura. Mas isso aí foi uma provocação, né? Foi uma... foi uma provocação. Entre aspas, uma chantagem? Foi uma espetada, né? Uma espetada. Vocês vão pro lado de lá e... Não, mas veja bem, Altair, eu achei, assim, desculpa cortá-lo, mas só para que o telespectador possa ser inserido nisso para valer, porque às vezes essa informação escapa. A dona Iris queria dinheiro, eles deram R$800 mil para ela, quase 1 milhão. A dona Iris queria mais espaço no programa eleitoral gratuito, eles deram para ela. Então, ela foi atendida. E mesmo assim, ela foi lá e cotovelou, né? Como é que explica? Alguns detalhes sobre este evento de dona Iris com o pastor Abigail. Foi dito que o evento seria da Igreja Assembleia de Deus, e o pastor Abigail, bispo Abigail, diga-se de passagem, já dá apoio a ela, Iris Rezende, há muito tempo. Tanto é que Samuel Almeida, filho de Abigail, esteve na prefeitura de Goiânia, e tem uma outra lá, pessoa da família dela, que se não me engano é da área da ciência social agora. São aliados políticos há muito tempo, não é de hoje, né? A proximidade de Iris Rezende com o setor evangélico e de dona Iris também é conhecido. Bom, eu conversei sobre esse assunto com Daniel Vilela na manhã da terça-feira. Daniel Vilela olhou assim, fez aquela cara, não as palavras, mas fez aquela cara seguinte, você acha que eu achei ruim? Foi o body language, tipo, não... Aí o que eu percebi? Que, na verdade, esse fato, uma imagem tem consequência. Tem certo? consequências. Ela pode ter ali uma consequência positiva ou negativa. Aí eu fui perceber que Daniel Vilela recebeu um feedback de muita gente do interior que não gostou daquela imagem. Então, na verdade, ele não estava achando nada ruim. Entendeu? É engraçado isso. E aí eu passo agora para Fernanda Garcia. É claro que as minhas análises são superficiais. Eu fico surfando como jornalista. Eu não sou cientista, né? Mas veja bem, eu posso deduzir, e até com uma margem boa de acerto, que quem não ia votar na dona Iris continuou não votando, porque ela ficou com o Caiado. Quem não iria votar no Caiado continuou não votando no Caiado. Aquele encontro dos dois, para mim, não trouxe benefício para nenhum dos dois. Mas vai trazer prejuízo. Mas vai trazer prejuízo. É o que eu percebi. Você quis dizer isso, não é? Eu disse isso com todas as letras, que beneficiar nenhum nem o outro. Não beneficiou. E eu vou te dar um exemplo. Em Aparecida de Goiânia. Que é um colégio eleitoral significativo, você está correto. Exatamente. Aparecida de Goiânia. É a influência do Daniel com o Maguito. Já temos notícias lá de que rachou geral em Aparecida. Então, ali é o seguinte, foi uma coisa negativa para os dois,
e me pareceu um negócio totalmente desnecessário. Como é que é? A Fernanda Garcia, além de ser jornalista, é mulher, né? Aí a sensibilidade vai lá em cima. O que você achou ali, Fernanda? Eu acho que, na verdade, ela estava meio que preparando um terreno mesmo para uma eventual vitória do Caiado, porque, se eu não me engano, ela deu até uma declaração de que estaria com quem vencesse, com o Caiado ou com o Daniel. Então, ela está meio que se preparando para essa eventual vitória. O texto dela que eu escutei é: a mudança virá com Caiado ou Daniel. Então, ela está do lado da mudança, exato. né? Então, ela tanto faz. É o que ela quis dizer. É interessante essa posição, porque não, tá bom. Eu acho importante lembrar também que o MDB foi importante para colocar o Caiado no Senado, né? Então, acho que eles já têm uma história de aliança. De aliança. Ali é muito emblemático. A política é o seguinte: para quem briga sobre política, pense nisso. Na verdade, o Zé Eliton é vice-governador pelas mãos do Caiado, do Democrata. O Democrata foi lá. O Demóstenes tem uma história diferente disso. Ah, claro. O Demóstenes disse que foi ele que bancou. Foi ele que bancou. O Demóstenes fala isso. Que o Caiado não queria. Mas assim, há uma voz concorrente que o Democrata fez isso. Eu não estou errado também não, né? Mas diga de passagem, a vaga é do Democratas à época. Era, né? Do Democratas. Era a vaga do Democrata. Agora o DNA da indicação é que ainda está em jogo. Eu acompanhei o discurso de Caiado na Câmara de Goiânia em 2010, quando ele disse que saio comigo, vou sozinho com os meus amigos fazer campanha sozinho. Ali, na verdade, não tinha clima de indicação. Bom, agora sim nós vamos para a corrida que ninguém está podendo dizer que tem ou não estabilidade, se tem, é uma coisa impressionante. Fernanda Garcia e Senado, como é que fica? Você acha que tem aí? Nessa mata tem muito coelho? Como é que vai ser? Tá meio loucura, né? Porque o Marconi aparece na frente, mas acredito que o índice de rejeição dele está muito grande, né? E as últimas notícias acho que não tem favorecido muito ele também, a questão do dinheiro da educação, os 2 bilhões de reais que não deixaram de ser investidos, isso pegou mal para ele. Acho que ele vai ter um trabalho aí pela frente para, de alguma forma, recuperar voto e conseguir se eleger. Acho que está um cenário mais instável, né, em relação ao governo. Altair Tavares, e aí? Porque eu vejo pessoas que diziam assim, né, bobagem, então nós vamos ver quem que é o segundo lugar, Marconi primeiro e tal. Aí essas mesmas pessoas falam assim, não, vai dar. O Marconi, eu gosto de muita coisa do que o Marconi fez, acho que Goiás deve a ele muitas coisas pontuais que são dignas de registro. Portanto, ele não é um governador que não tem um resíduo bom. Mas, assim, é possível o Marconi não ser eleito para senador? Tem possibilidade, na verdade, para todos, né? Todos não. Principalmente os 3 que estão aí disputando com mais... que é Lúcia Vânia... Marconi Pereira, Lúcia Vânia, Jorge Cajuru e atrás Vanderlan. Tem um detalhe na eleição para o Senado. Ela é uma decisão que, observando aí o comportamento dos eleitores, ela é uma decisão mais séria. Interessante isso, né? A gente, quando vai votar para o deputado, a gente, não vou dizer que brinca um pouquinho, mas a gente aventura um pouquinho e tal. Mas as eleições para o Senado são diferentes. Olha, observe isso na eleição de Caiado, na eleição passada, ele e Vilmar Rocha, aquela disputa, não teve para mais ninguém. As eleições também anteriores de Lúcia Vânia, de Demóstenes Torres, observe, as escolhas são muito voltadas para eu vou dizer, a tradução para isso para mim é grau de seriedade. E aí, observando o que nós temos hoje como grau de seriedade, aí 3 candidatos se despontam. Marconi Perillo, Lúcia Vânia e Vanderlan. Jorge Cajuru é muito espalhafatoso, né? É muito original o jeito que ele faz, né? Mas é muito controversa, né? A atividade dele. E aí, só para concluir então, o que eu levo em consideração é que o eleitor tende a tomar uma decisão com mais filtro, né? Com mais seriedade.
E convenhamos, desses 3, são políticos muito experientes. E para o Senado, nós precisamos de políticos assim, mais experientes. Apesar de Vanderlan não ter experiência administrativa, mas por estar aí no exercício, na atividade há muito tempo, ele sabe o que faz. E Luciavânia e Marconi Perillo, então, são os que saberiam, de certa forma, dominar ali a dinâmica do Senado para seus objetivos políticos, para, digamos, para o bem do Estado, né? E também para o bem da nação. Eu diria que o restante a gente não cabe muita margem para isso. Aí você vai confrontando isso com as pesquisas, então vai chegar um momento, penso eu, que o eleitor vai entrar mais nesse grau de seriedade. Não significa que não pode acontecer uma situação de que Cajuru pode ter uma votação estrondosa, porque ele incorpora uma coisa que é o anti-maconismo, né? Ele incorpora a rejeição do Marconi. É a única, na minha opinião, a única vantagem que Jorge Cajuru tem. Eduardo, o Otair Tavares acompanha jornalismo há muitos anos, faz uma análise bem lúcida, né, do Oliveira. Quer dizer, o Jorge Cajuru surfa, evidentemente, no antimarconismo, é o seu principal, a sua principal característica, vamos dizer assim, mas também tem um fato de que ele foi um vereador que teve uma atividade na Câmara mostrando que pode ser um bom político, porque ali ele deu o tom. A Câmara de Vereadores de Goiânia pode ser classificada como antes e depois do digamos assim, estilo Cajuru. Então, é um exagero seu. Eu acho que ele não deu o tom da Câmara, não. Acho que foi o conjunto de novos vereadores que deu um tom diferente. Desculpe discordar de Vossa Excelência. Imagina, eu até estou aqui porque vocês são os entrevistados especialistas. Mas me parece que o Cajuru foi um fato ali na Câmara que não deixou de ter relevância. Chegou em alguns momentos que se esperava que ele tivesse ali um brilho maior, que foi aquele confronto do depoimento do Cajuru, e na verdade ele não brilhou. Bom, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, e aí entra para onde eu estou querendo. A rejeição ao Marconi pode ser um filé mignon do Cajuru neste aspecto que o Altair observou, que ele é um anti-Marconi, não é? Você acha, então, que as pesquisas no Senado vão ficar ali... Porque elas também estão tendo uma certa consistência, não é? Ou não? Elas não estão considerando. O Marconi surfa pelo interior do estado, com muita dificuldade na capital e na região aqui da região metropolitana, né? Ele tem uma dificuldade de fixar o seu voto aqui. Mas ele é a primeira opção me ajudem, de mais de 20% do eleitorado de primeiro voto. Uhum. A dificuldade de Marconi está no segundo voto. Ele não é a intenção só para 8,9% dos eleitores, ele é a segunda opção. Então, o medo do Marconi está muito mais ligado ao segundo voto poder ser dado a ele, para que ele seja o primeiro colocado, né? E é essa história de que o eleitor também entenda que nesta eleição, a nossa eleição é para 2 senadores. E aí, eu acredito que ele vai continuar sendo beneficiado pela história que ele tem com o interior. A capital não vai dar o prestígio que ele queria, mas eu não vejo dificuldade de que ele seja eleito. Eu só queria aproveitar o seu intento para falar sobre a questão do Cajuru. Eu concordo com o Altair que nessa expressão da Câmara, o Cajuru como novato, ele não surfou na onda, ele não demonstrou que veio, porque o eleitor com o vereador ele quer o vereador mais próximo dele. O vereador que fica no gabinete, para o eleitor, ou que não frequenta o bairro, ou que não está trazendo as demandas dos bairros para com a prefeitura. E infelizmente o Cajuru ainda se voltou como se ele estivesse num cenário do estúdio da televisão. O gabinete dele era o estúdio para que ele reverberasse a sua opinião. Mas isso não chega a todo mundo. O eleitor quer o cara presente. Que leva benefício para ele. Mas veja bem, nesse aspecto também, eu posso estar errado, mas eu faço a seguinte análise. O Cajuru não foi eleitor de um bairro, de uma região. Ele foi o eleitor o eleitor dele foi um Cajuru cêntrico, vamos dizer assim, foi centrado na figura do Cajuru como comunicador. Que o conhece há mais tempo. Conhece há mais tempo. Então, ele não ficou devendo a nenhum bairro, nada. Ele é uma pessoa da comunicação, não é? Mas evidentemente, a gente faz Mas me desculpa, além dessa história do Cajuru, que eu acho interessante você ter colocado também, me chama a atenção ainda a posição de Luciavânia. Ela está estável, assim, para ela não tem nenhum tipo de crise acontecendo que denigre o nome dela ou que leve
A composição da chapa de José Hélito, nesse sentido, respeita uma participação de mulheres. É óbvio, a gente tem o entendimento de que tanto a Lúcia quanto a professora Raquel Teixeira, vice do José Hélito, e a Lúcia na vaga, né, ao Senado, elas representam ali um sentimento onde as mulheres ocupam hoje um espaço significativo no eleitorado brasileiro. Então isso também dá uma outra conotatividade, e a própria Lúcia Vânia aproveita-se desse espaço, né? Ela tem um trabalho já municipalista muito forte. Eu acredito que ela sim pode oferecer um certo risco, até o próprio Marconi nesse caso, porque aquilo que poderia, não, tá tranquilo, eu sou o primeiro nome. Eu ainda acredito que numa estratégia dessa, a Lúcia tem, em alguns municípios, sido a primeira opção, né, do eleitor do que o próprio Marconi. Acho que ela puxa bastante o eleitorado feminino mesmo, porque é uma questão de representatividade, a gente é maioria, né, as mulheres são maioria. Inclusive, eu já ouvi esse argumento de eleitora falando que vai votar nela por conta disso, por uma questão de representatividade, de ter uma mulher lá ocupando uma cadeira no Senado. Eu acho também que pesa sobre o Cajuru um pouco a questão dele ter abandonado o mandato dele para tentar ser senador. Eu acho que talvez o eleitor dele se sinta um pouco traído. Essa é uma questão que os jornalistas têm batido muito nessa tecla quando vai falar com ele. Eu acho que realmente isso acontece. Mas no caso dele, se me permite essa observação, ele avisou isso muito claramente, que não iria ficar como vereador, queria ficar só 2 anos. Ele deixou isso, inclusive, registrado em cartório, né? Quer dizer, para quem acompanhou o Cajuru de perto, ele cumpriu, sabe que iria fazer isso. Então, nesse ponto, eu acho que ele tem moral para dizer assim, não, eu visei que seria assim. Então, quem votou em mim pensando diferente, então, votou errado, porque eu visei que seria isso. Mas a questão, então, que se ele não for eleito, ele vai renunciar? Vai. Foi o que ele prometeu. Será? Bom, a incógnita, evidentemente que existe, mas se ele for cumprir a palavra empenhada com o eleitor dele, ele não vai continuar como vereador. Mas aí eu faço uma enquete aqui nas minhas 50 redes sociais, as pessoas não querem, eu fico. Pois é, mas aí, evidentemente que nós temos o direito de fazer conjecturas, mas estamos conjecturando, né? Na verdade, ele prometeu isso. Eu estou só fazendo justiça ao que ele prometeu. Até um detalhe que o Eduardo falou é que os candidatos não estão ensinando o eleitor a votar 2 vezes. E as pesquisas estão fazendo muita confusão com isso. O CEPES considera 100% dos votos, mas diz que equivale a 200%. Aí é fato que no primeiro voto tem um tipo de situação, e no segundo voto a abstenção é maior, e o voto nulo pode ser maior, porque a pessoa escolhe mais fácil anular, ele já pula para o próximo, entendeu? Não, essa é uma então, isso vai dar problema. Então, na verdade, nós estamos no escuro nessa eleição para o senador. Arrematou muito bem, eu acho. Muito obrigado. Muito embora que... Não, assim, evidentemente que está posto aí certos cenários, mas que alguém pode dizer claramente que vai acontecer isso, acho que nenhum cientista se atreveria, né? Bom, Fernanda Garcia, vamos então resumir. O pleito nacional vai ter influência no pleito local? Olha, eu acho que de certa forma sim, porque acho que o Bolsonaro, por exemplo, que está muito à frente, ele tem uma expressividade aqui no estado de Goiás, que é um estado mais conservador, enfim. Tanto que as pessoas estão chamando até de voto dobradinha, votar no Caiado e no Bolsonaro. Então, acho que acaba tendo bastante influência, sim, no que está acontecendo aqui. Mas eu acho que são situações diferentes. As eleições nacionais, acho que elas estão muito mais instáveis. O cenário nacional está muito mais instável e aqui está mais definido. É um campo mais definido. Mas acho que, de certa forma, vai ter essa influência. Altair Tavares, tem influência, sim? Eu vou colocar um cenário. Hipoteticamente, porque se há uma consistência no Brasil hoje, você falou inconsistência, é que o Bolsonaro está em primeiro lugar. Vem facada, vai facada, Bolsonaro em primeiro lugar. Aí eu pergunto, se há uma reviravolta por alguma razão, influencia no pleito local? Não, mas eu concordo com a Fernanda de que há uma semelhança de perfis do eleitor do Bolsonaro com eleitores do Caiado. Não temos um levantamento que prove isso com bastante
contundência, assim, ou com bastante certeza, mas há uma parecência, né? Há uma evidência. A gente percebe isso pelo modo como ele se manifesta. Aí, Caiado tem essa vantagem de ter, junto com ele, aliados de Jair Bolsonaro. Isso é fato. O delegado Valdir é um deles. Mas o que mais me intriga na eleição nacional é de que ela sufoca a eleição estadual. Nós conversamos na semana passada, tanto na semana passada aqui no programa, que esquecemos literalmente... Não, aí foi de propósito, você lembra que nós falamos, fizemos um acordo que seria feita... Mas aqui foi, assim, sintomático. Sintomático, entende? A cobertura é tão grande dos meios de comunicação, a dinâmica é tão grande, as notícias são tão grandes, as facadas, entra um candidato, sai outro candidato, tem candidato preso, de que há um sufocamento, de que as pessoas estão prestando muito mais atenção nesta eleição, porque exatamente tem um personagem que tem na minha opinião, já é um grande vitorioso dessa eleição, que é o Jair Bolsonaro, e que está rivalizando, né, com o jeito petista aí de fazer campanha. Então, mas o próprio Caiado disse uma coisa num dos debates, inclusive, não sei se foi conosco lá na Bandeirantes, de que não quer nacionalizar a eleição. Claro. A eleição estadual é aqui. Né? Aqui eu não quero saber, né, de eleição nacional. Mesmo porque essa polarização raivosa que se transformou a eleição nacional, raivosa. Experimenta para você ver o que está acontecendo nas redes sociais. Ela não é de interesse de ninguém que está como Caiado. Eu não quero que essa raiva seja transferida para mim. Dudu Oliveira, aí como você enxerga? Mas eu diria mais, assim, ele não quer, inclusive, porque colar uma imagem negativa. Vamos lá, você pegar os 3 candidatos, um candidato, Caiado não tem um candidato da majoritária, né? Ele não está na disputa. O candidato dele, Meirelles, que seria também o candidato do MDB, é um candidato com uma expressão nesta eleição muito pequena. Então, com um índice de... Caiado? Não, é o Alckmin, né? Me perdoe. Isso. O Alckmin. Ambos os casos são muito parecidos. O Alckmin não descola, apesar de ter o centrão, de ter tudo bonitinho, não reflete essa posição de reverberar o voto no candidato. Então ele acaba ficando um pouco para trás para não colar a imagem de um para outro e acabar caindo nas pesquisas. O Daniel, idem com o Meirelles, que não consegue ter não se colocou, né? Tem o Temer enquanto seu aliado, está com uma dificuldade, enfim. E aí depois você tem o próprio o Zé Eliton, que também é Alckmin, aí você teria uma rivalidade aí no cenário estadual. Os candidatos deles não se colocaram. E aqui em Goiás, quando você tinha a posição do Lula como candidato, o Lula era o primeiro das pesquisas pela primeira vez. Ele vinha, né? Era importante... O PT não tem candidato com expressão em Goiás. Não, e outra coisa, nós não temos, por exemplo, um palanque que faz assim, o candidato a presidente vem aqui e isso faz diferença. Na época do Lula fazia. Se trouxesse o Lula aqui, o Lula, me lembro muito bem, ele fez diferença, o Marconi... peitou o Lula, foi um problema. Essa é a diferença da eleição a nível nacional para o estadual, é que nenhum quer colar a imagem do seu candidato. É uma das eleições mais descoladas, né? Descoladas. Totalmente descoladas. Porque no passado se discutia até que os partidos tinham que verticalizar, a estrutura da nacional tinha que partir para o estadual, isso também já caiu por terra. A legislação fez isso. Fez isso, e aí você tem uma eleição pulverizada. E um candidato apolítico, né? Um candidato que está no primeiro nas pesquisas nacionais é um cara que vem da apolítica. Ele discute o tempo inteiro que está fora dos partidos do caminho de livrar o Brasil dos corruptos, dos problemas. Quer dizer, ele cria toda uma falácia em torno disso e os partidos mesmo estão entrando surfando nessa onda. Tanto que a gente vai ter... A gente conversava na terça-feira passada para ir na quinta, hoje na terça para ir amanhã, com um cenário totalmente estável na eleição nacional, sem saber que o candidato da semana passada era Ciro, essa semana está mais para Haddad do que para Ciro, ser o candidato que vai disputar em nível de igualdade com o segundo turno com o Jair Bolsonaro. Eu não vou dizer o nome aqui, porque a pessoa me atende, é muito legal, é um grande cientista, mas ele disse, olha, não use meu nome, porque é o seguinte, porque senão... eu perco meu ganha-pão. Eu preciso que as pessoas paguem pela minha informação. Mas um cientista político respeitado e respeitável de São Paulo, que eu tive a oportunidade de me tornar mais ou menos, ele se tornou acessível a mim, disse, olha, muitos institutos de pesquisa vão se surpreender. E outra coisa, eles vão tentar fazer o seguinte, esqueçam que eu pesquisei. Ele brincou comigo, vão dar uma de Fernando Henrique Cardoso, esqueçam que eu escrevi.
esqueçam o que eu pesquisei. Ele falou, isso é fato que os institutos... Há quantas pesquisam. semanas disse isso? Na segunda-feira. Passado agora? Agora, nesta semana. Falou, alguns institutos que estão atuando nos estados vão ter vergonha de suas atuações, segundo esse grande cientista. Bom, o tempo dirá se isso tem fundo de verdade ou não, porque discrepâncias como essas que nós mencionamos, mesmo com a consistência, gente, instituto de pesquisa, eu não acredito que pode ter 14 pontos de diferença entre um e o outro, com o mesmo universo de aplicação de pesquisa, na mesma região, com o mesmo número de pessoas. Um deles está errado, não é? Um deles tem que estar errado, não sei. Mas o tempo dirá se esse cientista fez este alerta. Bom, muito obrigado, Fernanda Garcia. Obrigada. Eu espero que você atenda o nosso pedido de vir aqui outras vezes. Sim, com muito certeza. importante ter uma jornalista que representa tão bem o segmento feminino. Altair Tavares, muito obrigado. Obrigado Sempre um prazer. pela gentileza também, agradecido aí pela companhia, né, todos, e até uma próxima oportunidade. Com certeza, muito obrigado. É um grande prazer tê-lo como meu colega na 820 AM Bandeirantes. Também. Eduardo Oliveira, Dudu Oliveira, sempre lustro, um dos Tamo intelectuais mais lustros do estado de Goiás. Tenho um grande prazer de ser amigo do Dudu Oliveira. Até a próxima, agora sim, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Não amanhã, mas na outra semana.